Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 11 de outubro de 2023. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Café com Santo Antônio. E vamos trazer hoje no nosso programa, esse programa especial, né? Vamos falar então ainda dos 80 anos da presença franciscana no Centro-Oeste, em especial em Brasília. Vamos trazer então tudo o que aconteceu na missa de ontem e para que você possa saber também sobre essa evangelização aqui em Brasília. E agora aqui no nosso programa nós vamos trazer a homilia da noite de ontem sobre os 80 anos de presença franciscana no Centro-Oeste. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Nós estamos vivendo um tempo de desafios. Só que nós precisamos, para entender a vida religiosa franciscana, voltar a 800 anos, quando Francisco apresenta a sua regra de vida, que é viver o Evangelho. E ele vai construindo um modelo de vida do seguimento de Cristo. Como nós ouvimos na primeira leitura, tem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que significa isso para nós nos dias de hoje? É olhar a nossa caminhada, é ter perspectiva de futuro, é olhar e assemelhar-se a Cristo. Por isso a liturgia do Santíssimo Nome de Jesus, no qual os frades confiaram o coração do Brasil, que era só Goiás, agora DF, Tocantins, é o nosso território que nós estamos. Qual é a ideia que os frades tinham, saindo dos Estados Unidos, chegando nas nossas terras? Sem dúvida, muito desafio. Mas eles vinham com alguma coisa muito interessante. Eles tinham o ideal de trazer Cristo ao mundo ao modo de São Francisco e evangelizar as pessoas. Por isso eu anotei alguns pontos para a gente pensar um pouco essa caminhada franciscana. Aqui a cidade do DF nasce então nesse espírito franciscano. Os frades vieram para a primeira missa. Não contente de esperar a primeira missa, eles rezaram a primeira missa antes da missa oficial. Antes da missa oficial, os freios chegaram, era muito cedo, diziam assim, vai demorar um pouco, então já vou rezar a missa com os seminaristas. Rezaram a primeira missa antes da missa oficial da abertura da cidade, né, de tudo aquilo que nós vivemos hoje no espírito de São Francisco.
Então, pensando nisso, eu acho que a presença histórica nessa primeira missa mostra o espírito de Brasília, do novo, do desafio, mas também um povo muito devoto, um povo voltado para o Senhor. Nasce nesse espírito franciscano e de maneira muito especial São Francisco, mas aqui para nós o grande Santo Antônio, que foi sempre o motivo dos frades e da sua devoção, do seu modo de evangelizar, apresentar à comunidade esse modelo de santidade, apresentar ao povo para assim viver essa espiritualidade de São Francisco ao modo de Santo Antônio. Com isso, o que aconteceu então, sem dúvida? A evangelização e os desafios foram crescendo. As necessidades, não só evangelizar o povo, estar com o povo, com o grande desafio da cidade crescendo, mas também, por outro lado, pensando na educação dos nossos jovens. Nesse espírito de ver a necessidade do povo, a necessidade daquela comunidade, e especialmente nós aqui em Brasília, os frades investiram na formação e na educação. Então, assim, eu fico impressionado, realmente, olhando hoje, depois de 80 anos de província, e aqui os 65 da paróquia o ano que vem, dia 2 de fevereiro, a gente pensar assim, a visão desses homens de Deus, uma visão de futuro, uma visão assim que, conforme a visão, a necessidade, olhando a necessidade do povo, a necessidade material, a necessidade espiritual e a necessidade de uma boa educação. Por isso, então, nasce dentro da igreja esse espaço de educação. Estava olhando a história, a primeira turma tinha 40 crianças. Começou dentro da igreja, com as irmãs franciscanas de Aleguena. Assim nasce na nossa escola paroquial Santo Antônio e hoje Colégio Santo Antônio. Então é uma história de construção, mas uma história construída a muitas mãos, com muita gente que foi abraçando essa cultura franciscana, abraçando a cultura do modo de ser dos nossos frades. Por isso, então, a construção da cidade e a construção da nossa própria igreja física e espiritual nasce ao mesmo tempo. Os frades são motivadores desse crescimento. Não é à toa que a nossa antiga, hoje o Salão, foi a primeira catedral de Brasília. Tudo acontecia a partir daqui. A fé, o movimento e os frades muito dedicados e empenhados em construir com a igreja esse processo de evangelização da nossa cidade nascente. Então é importante a gente pensar e ver esta realidade. E aí, com certeza, muitas pessoas marcaram a caminhada da igreja aqui e também de vocês. Quantos frades marcaram a presença hoje de vocês aqui? Ou que faz parte da caminhada de vocês da fé? Que ajudaram, que corrigiram, que formaram? A formação franciscana, ela tem um diferencial muito bonito, que é uma formação baseada na humanidade, nas virtudes humanas. E a partir das virtudes humanas, apresentar o modelo espiritual que é São Francisco e Santo Antônio. E tudo baseado a partir do quê? Do presépio, que mostra aquele menino mais frágil, mais sensível, olhando aquela humanidade. Nós podemos dizer assim, será que eu sou tão humano assim? Como eu posso viver a minha humanidade nos dias de hoje, numa sociedade muitas vezes tão desumana? Com o meu espírito franciscano, que é o modo de ser, que os frades imprimiram e trouxeram para cada um de nós. Com certeza é algo desafiador para o mundo de hoje. Criar uma cultura realmente de parceria. É interessante quando a gente olha toda a construção, não só o espaço físico, mas o espaço de povo, de devoto de Santo Antônio. Foi sempre parceria com os grupos, movimentos. Aí o Frei Vilmar aqui, 83, estava aqui, recém-ordenado, jovenzinho, né? Veio, e aí ele tinha um desafio muito grande, que era passar da festinha de Santo Antônio para a festa de Santo Antônio.
Sair daqui da porta da igreja, de vender docinho nas portas, em cima das portas antigas, né? Para passar por um espaço maior, para atender o quê? A necessidade do povo. E quem os mais velhos sabe dessas histórias bonitas, né? Que foi construída juntos. Propostas claras e objetivas, mas também com parceria e construção junto. Então acho que isso é o diferencial ao longo desses anos. Diz assim, vamos fazer juntos e vamos caminhar juntos. Esse é um grande desafio, talvez, para a igreja de hoje. Que muitas vezes a gente propõe, mas nem resposta tem. Quantas vezes a gente propõe algo e diz assim, é indiferente. Eu acho que a indiferença é a pior coisa que pode existir numa comunidade de fé. Tanto faz com tanto fez. Ou você é ou você não é. Assume a responsabilidade com a vida, com o batismo, com aquilo que você é. E os frades tiveram muito apoio para construir tudo isso. Depois, sem dúvida, de maneira muito especial, as comunidades que foram se formando ao longo dos frades, que é as pastorais, grupos e movimentos. Sempre os frades investiram numa catequese, numa formação. Dentro da própria igreja, então, nasce o Colégio Santo Antônio, Escola Paroquial Santo Antônio. Com o objetivo de quê? Educar no espírito de São Francisco e Santo Antônio. Uma educação baseada nos valores cristãos, nos valores humanos e, acima de tudo, que esses valores que nós professamos até nos dias de hoje. Na nossa escola, hoje, Escola Santo Antônio. Mas como viver isso? E tudo isso foi possível por quê? Também com parceria das irmãs franciscanas de Allegheny, que foi as grandes parceiras realmente nessa caminhada de fé dos frades. A vida, a caminhada das irmãs com os frades sempre foi muito próxima. Continuamos até hoje com as que ainda tem lá no Meio Admirável, né? Muita gente, irmã Diva e tantas pessoas que marcaram a história dessa comunidade, não só na paróquia, mas na escola. Eu me lembro quando eu era jovem, né, que eu vim aqui, a irmã Diva falava assim, capricha na água no povo, né, nas devoções a Santo Antônio, né, e a gente fazia de birra. Na última missa a gente pegava a brocha bem cheia de água e jogava, tirava toda a maquiagem dela. Ela, filho de uma mãe, né. Então, se foi assim que foi construída uma realidade de fé, não é só aquela coisa piedosa, né? E a gente tinha temos a maior alegria de conviver com essas irmãs ao longo dos anos. Em todas as nossas comunidades, não só aqui, mas em tantos outros lugares. Pessoas que marcaram, né? Desde a irmã Terezinha falecida, né? Que praticamente começou a escola nesse espírito. Então é isso que a gente tem mais para agradecer. Depois também, claro, que com as irmãs e com as pastorais, os frades foram desafiados a construir um espaço maior, que aí nós temos essa matriz, mas fruto de trabalho de muita gente. Aí entrou depois, com a morte do Beraldão, entra então o Frei Donaldo, sucessor, né, de primeira hora. Não tinha opção, né, vamos embora. Continuou a luta o Frei Donaldo. O Frei Donaldo é o frade que mais já morou nessa casa, aqui na paróquia. Ele vai e volta. Eu estou esperando o dia que ele vai para depois voltar de novo. E é assim, a história dele praticamente 25 anos somando que ele morou aqui em Brasília. Mais de 50 de vida dedicada realmente à igreja e ao carisma franciscano. Então essa presença, sem dúvida, é importante. E tantos outros que marcaram, né? A UFS muito marcada também pelo Frei Luiz Geraldo Syracuse, que era uma pessoa boníssima, bravo que só, né? E quem não passou por ele sabe, e tem o princípio da fé ficou. Com certeza, ou você é ou você não é, né? Ele dizia muito claro. E é uma pessoa que marcou muito a comunidade em todos os lugares que ele passou. Então a igreja foi marcada realmente com esse espírito de São Francisco. Então celebrar esses 80 anos de presença ter em vós o mesmo sentimento de Cristo. A regra da vida dos frades menores é viver o Evangelho. Então nós continuamos hoje vivendo e querendo viver a mesma coisa dos primeiros, há 80 anos atrás. Então nosso agradecimento de maneira muito especial a todos que fizeram e que fazem essa história bonita acontecer aqui em Brasília, numa caminhada de fidelidade. E aqui não posso deixar de lembrar nosso querido Frei Vicente, né? Muitos anos, todo mundo ia e ele ficava, né? Todo mundo transferido, o Frei Vicente ficava.
Mas o Frei Vicente é patrimônio também desses anos todos, mais de 20 anos também conosco, né? Servindo essa comunidade pela sua forma de ser e as suas homilias polêmicas. Mas sempre nesse espírito. Mas ele, desde que eu morei com ele aqui, nós demos muito bem no sentido de viver a experiência da fé. Eu falo assim, ó, você atinge um público, eu atinjo outro. Os mais piedosos vêm comigo, os outros vêm com você. Tinha casos difíceis que as pessoas vinham conversar comigo e falavam, o seu caso não é comigo não, vou mandar para o Frei Vicente. Frei Vicente, atende fulano para mim. 2 sessões ele resolvia. Então a igreja aqui, eu acho que é uma coisa muito bonita de Santo Antônio, é que todo mundo colabora, e colaborou e continua colaborando. O bem da igreja é o bem de vocês, nós queremos isso. Não queremos ser algo diferente ou algo estranho na comunidade. Queremos ser frades, viver com vocês, estar com vocês e caminhar junto. Esse é o nosso desafio de hoje, eu acho que de sempre. E assim é o meu agradecimento especial a todos vocês. Hoje a nossa comunidade aqui, o Frei Luiz Alberto, né, o Frei Olávio, o Frei Edgar, o Frei Donald, o Frei Vicente, que continua essa missão aqui bonita no meio de vocês. Então Deus seja louvado por tudo isso, pela família franciscana, pela UFS, pelos jovens, por todas as pastorais. Assim seja. Amém. Olá para você, com estes sinos nós queremos terminar o nosso café da manhã com Santo Antônio, nesta bonita quarta-feira. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.